Olá, estou dando continuidade aqui a essa série de vídeos sobre agora créditos de carbono das propriedades rurais, um roteiro de implantação. Tá? Olha, a geração de crédito de carbono nas propriedades rurais está diretamente relacionada com múltiplos usos, né, que permitem ainda originar crédito de água, de biodiversidade e de outras commodities de serviços ecossistêmicos ou contribuições da natureza para as pessoas. Tá? Essas são commodities utilizadas para o marketing ambiental, já vou explicar. Tá? Uma propriedade rural gerenciada para prestar múltiplos usos e produtos para a sociedade incorpora a gestão de estradas, manutenção do patrimônio, cultivo da terra e uma diversidade de outras atividades. Tá? Nesta propriedade rural que tem múltiplos usos, a inclusão da gestão voltada para gerar crédito de carbono incorpora mais uma atividade desse rol, tá? Que na prática significa que o custo marginal é muito reduzido, sinalizando uma oportunidade de negócio, tá? Então a propriedade rural que tem múltiplos usos, que eu estou querendo dizer na prática aqui para os senhores e para as senhoras, é que ela já tem todos os elementos para gerar o crédito, tá? O produtor rural que tem um controle de custos e de faturamento, tá? Com as despesas fixas e variáveis discriminadas e a produtividade aferida por unidade diária individualizada, já tem uma série de informação que vai contribuir para a atividade de crédito de carbono. Tá? Com esse registro formal que você tem aí de consumo de combustível fóssil, de energia, dos insumos, tá? De quanto que você produz em cada área, né? E o pessoal que está envolvido nisso, você tem os dados para mensurar o seu resultado final líquido de emissão de gases de efeito estufa que está associado com a sua colheita anual. E isso é o seu potencial de geração de créditos de carbono. Tá? A produção é que indica o que você gera de crédito. Ok? Está sempre associado com a produção. O RenovaBio é assim, já vou falar sobre isso. Para cada real gasto em determinado item das planilhas de custo, existe um fator de emissão associado, tá? Nas atividades rurais. Da mesma forma, para cada unidade de produto gerado, tonelada, metro cúbico, do setor rural, você tem um potencial de crédito de carbono associado. A produção é que é o resultado final da capacidade que aquela unidade diária tem de sequestrar e estocar carbono. Essa produção é que representa o estoque, ok? Assim, se uma propriedade rural consome, por exemplo, 10 mil litros de diesel para fazer a sua operação de plantio, os tratos culturais, a colheita e armazenar, suas emissões representam algo como 27 toneladas dessa atividade, 27 toneladas de CO2 equivalente. Essa mesma propriedade, realizando uma colheita anual, vamos dizer, de resíduos para energia ou de madeira da sua reserva legal para energia, de 27 metros cúbicos, né, vai gerar 27 toneladas de CO2 equivalente de crédito. Né? Portanto, tem uma produção anual que é neutra em termos de emissão. Pode ser certificada para isso. Tá? Então, essa produção que gasta 10 mil litros de diesel para ser feita e consome 27 metros cúbicos de lenha ou de resíduos, né, de biomassa para a produção de energia ali na propriedade, ou vem disso, é neutra em termos de carbono. Se a produção anual de madeira ou de biomassa para energia e indústria for maior do que esses 27 metros cúbicos, ela passa a gerar crédito de carbono, é uma commodity para o mercado de marketing ambiental. Tá? As empresas adquirem esses créditos para usar nos seus programas de marketing ambiental e divulgar que elas são neutras em termos de emissão de carbono, o que você tiver de excedente na sua propriedade rural. Então, a mensagem importante aqui é que o ideal é que os créditos de carbono que são gerados venham de um sistema produtivo, tá? Que daí vai poder alocar esses créditos de carbono nesta unidade de produção resultante, como acontece, por exemplo, no RenovaBio. RenovaBio
remunera os agentes ao longo da cadeia produtiva de combustíveis renováveis a partir da contribuição do aumento do consumo de biocombustível para cumprir as metas voluntárias da redução de GE do Brasil. Tá? Da mesma forma, o consumo de biomassa para a indústria e para a energia vai gerar resultado final em termos de geração de recursos, de créditos de carbono, que então podem ser distribuídos para a cadeia produtiva. Tá? Assim como ocorre no RenovaBio, o produtor do biocombustível recebe uma parte, o transformador dele, o distribuidor e o consumidor final é quem remunera isso. Tá? Você já imaginou, por exemplo, que os créditos da RenovaBio fossem pagos para não colher mais as plantas que produzem biocombustíveis? Já imaginou isso? Da mesma forma, é um absurdo imaginar que você pode gerar benefício climático deixando árvores nas florestas. É um absurdo ideológico. O consumo de madeira, o consumo de biomassa para energia e para construção é que gera o crédito do carbono. Tá? Então, não tem respaldo técnico essa ideia de que você vai gerar benefício de redução simplesmente sem mexer na floresta, e também você promove ineficiência do uso da terra, quer dizer, deixa de gerar emprego, deixa de gerar renda, e tem vazamento de carbono associado às atividades alternativas com maiores impactos na atmosfera. O pessoal não vai ter a madeira para consumir, vai consumir aço, cimento, combustível fóssil, como aconteceria no RenovaBio. Se você não tem a produção do biocombustível, o pessoal vai consumir combustível fóssil. Então, é isso que precisa ficar claro aí para o produtor rural, tá? Então, o produtor já vai gerar créditos de carbono da sua produção de biomassa para a indústria, para a energia, que podem ser deduzidos aí das demais atividades. Também vai gerar créditos de carbono da produção de proteína, da produção de grãos, tá? Se a produção de proteína, por exemplo, for com pastagens, né? Se a produção de grão estiver associado com um sistema de plantio direto, então esta produção vai ter uma geração anual de créditos de carbono associado com o aumento da redução de GE da atmosfera. E quanto maior for a produtividade por unidade diária, produtividade de proteína animal, produtividade de grãos, maior vai estar sendo a contribuição para reduzir o aquecimento global. Tá? Então é a produção. O uso dos resíduos da colheita para produzir energia, né, também é uma atividade que gera crédito de carbono na propriedade rural, ok? Então, de uma forma geral, o recado é esse: o seu roteiro de implantação está associado com as atividades que você já executa, transformadas, né, ou vistas sobre essa perspectiva da quantidade de emissão de gás de efeito estufa que elas têm, as atividades que você já controla, e a sua produtividade. A sua produtividade é os créditos que você gera da sua propriedade.